diferença. Obedecer, mas ligado à lei. A lei é alguma coisa que você tem que seguir. E a honra está mais ligada ao amor, ao que vem. Bem interessante, bem colocado mesmo, né? Porque assim, né? Quem que vai obrigar alguém a honrar? Ninguém, né? Qual é a consequência de desonrar? Né? Talvez nenhuma, no campo da punição. Mas assim, é algo que fere muito mais, né? Do que a obediência à lei. Tem lá na Constituição, por exemplo, os filhos, eles têm que cuidar dos pais da velhice. Está lá nos artigos 200 e poucos lá da Constituição, né? Tem um crime para isso, abandono material, né? Vai abandonar. Mas assim, é lei, né? Mas a honra, né? É um preceito que vai além, Então a gente precisa entender isso e trazer isso na relação aos filhos. Obediência e honra. E tem assim, né? Algo que alegra tanto os pais, né? Essa honra, a desonra traz a tristeza para os pais, né? Traz a tristeza para os pais. Então a gente precisa viver isso, né? E aqui, quando o reverendo Bernardo ele caminha para os deveres dos pais, ele vai trazer, né, essa situação, o desenvolver esse relacionamento. Então, o segundo ponto, no versículo 4, ele fala da responsabilidade dos pais. Né? Se até o versículo 3 ele falou dos filhos, agora ele vai falar em relação aos pais. Efésios 6,4. Pediu Paulinho para nós? Efésios 6,4, Paulinho. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Um versículo, mas assim, com muitos ensinamentos. Então, a primeira coisa que ele fala para nós aqui, na verdade, ele traz alguns parâmetros para nós seguirmos. Ele fala o seguinte, que os pais devem cuidar dos filhos. Então, na verdade, ele fala assim, é o Senhor quem cria os filhos por intermédio dos pais, né? Então, é isso que nós colocamos aqui, já foi colocado, né? O Ricardo colocou, né? Então, assim, o cuidado que nós temos é porque nós somos cuidados pelo Senhor, né? Então, é esse o ensino bíblico para nós, é esse, né? Esse cuidar. E assim, esse cuidar vai além, né? A Tânia trouxe o exemplo aqui, justamente, não é só, eu vou dar, assim, a gente vê isso muito, né? Fazendo parênteses, né? Os pais são separados, divorciados. Aí o pai fala assim, né? Em relação ao filho, mas eu já dou a pensão, eu pago a escola, eu pago o plano de saúde, né? E muitas vezes não tem nem contato, né? Com o menino, fala assim, não, mas eu já faço a minha parte, né? Infelizmente lá fora a gente tem muito isso, né? Então assim, é esse cuidar, né? A Bíblia fala assim, é o cuidar. Os pais têm que cuidar, pai, a mãe tem que cuidar do filho, que engloba muito mais do que isso de simplesmente alimentar, né? E assim, essa talvez sim seja a parte fácil né? desse cuidado com os filhos. E assim, a gente precisa ir além. Se para os filhos é honrar, o para o pai é esse cuidar, que é muito mais do que simplesmente, né? prover, muito mais do que isso. Então, esse vai caminhar nesse sentido, do cuidado, né? Então, aqui ele traz uma coisa interessante, que o Emerson acho que já falou isso aqui. O excesso, ele começa a falar da ira, né? Então, assim, o excesso ou a ausência de autoridade provoca a ira dos filhos, né? Cada criança é uma pessoa peculiar e precisa ser respeitada na sua individualidade. Então, assim, não pode haver, né, nenhum excesso e nem ausência. Não pode haver nenhum excesso e nem ausência. Eu acho interessante isso, né? Porque, assim, tudo na nossa vida, assim, tira do aspecto bíblico, mas tudo na nossa vida é virtude. E virtude é isso, né? A virtude é o termo médio, né? Não pode ser, né? Nem muito bravo, nem muito manso. Você pode ser, né? Nem muito alto, nem muito baixo, né? A filosofia ensina isso, né? Então, assim, a palavra
Deus está nos ensinando isso, né? A gente precisa desse temperamento em relação à nossa relação com os nossos filhos, né? Porque senão vai causar neles a ira, a indignação, né? Eu conheço uma pessoa, né? Vou falar quem não é aqui na igreja, para ficar tranquilo, que ela me falou assim, né? André, eu vou casar porque eu quero sair debaixo da autoridade do meu pai. Eu não aguento, né? O pai era muito rígido, né? Muito rígido hoje, né? Um homem rígido. Eu quero sair de casa por conta disso, eu vou casar por conta disso. Né? Assim, não é um bom motivo para casar. Né? Só isso não é um bom motivo para casar. Né? E acabou casando com um cara ciumento. Né? Nossa, falou assim, que saudade do meu pai. Mas assim, a gente precisa entender isso. O rigor demais, ele afasta. O rigor demais, ele afasta. Né? E se for também benevolente demais, né? Quem falou, acho que foi alguém falou aqui, né? Que hoje, acho que foi alguém que falou, hoje os filhos, né? Não querem dependência, né? Assim, é tão bom você viver, né? E assim, não é um parênteses que eu abro, assim, muitas vezes dentro da casa dos pais, os filhos não têm responsabilidades. Eles é muito bom, né? E isso, né? Isso é um ensino para nós também. A gente tem que ensinar responsabilidade aos nossos filhos, né? Eu vejo isso. Os animais, eles falam assim, né? Aqueles irracionais, né? O menininho, o leãozinho já cresce, sabe o que a mãe faz com ele? Vaza, vai embora. Ela ensina, né? Eu acho interessante que a gente descobre lá na vida. É isso, né? Ensina as brincadeiras, né? Depois sai com os leãozinhos para ensinar a caçar, os pequenininhos. Às vezes cansa e deixa eles terminarem, muito assim, né? E muitas vezes a gente não faz isso, de preparar os nossos filhos, né? Para a independência que eles têm que ter, né? Eles têm que ter independência, né? O mundo é assim, né? A gente precisa entender isso. Mas é assim, no nosso avó, eu, por exemplo, se eu pecar com isso, eu ia morrer só desse pecado. Eu não dou conta de fazer, por exemplo, uma água, vai e joga o bicho para lá, agora você aprende igual você faz. Agora você aprende a voar, você não passa no chão, né? Mas é o preparo, né? Tem que ter um preparo, né? Agora, hoje, por exemplo, vossos pais não coloqueis aí nos vossos filhos. Acho que hoje, quem tem pai, quem tem filho menor hoje, tem uma luta assim, que é muito maior do que a que eu tive, por exemplo. É verdade. Porque é muito difícil, essa criança não vai ficar debaixo da sua bolha, é muita oração mesmo. Porque provocar ainda para a criança hoje é dar limite, né? As crianças não estão sabendo ouvir não. Ouvir não já é provocar ainda. É provocar, né? Eu vejo muitas vezes muitas crianças que falam assim, meus colegas, nós vamos encontrar em tal lugar, você me leva, eu tenho que estar lá tal hora. Eu tenho que estar lá tal hora. Eu já vi isso, então assim, é comum, não é por dia, não é por desrespeito, é comum. E esse adaptar-se a esse tempo, a essa linguagem, sem ser muito permissivo. Sem ser muito permissivo. Isso é muito difícil para os pais. Pois é, então, é esse o desafio para nós, né? É esse o desafio. Isso não é papel da igreja, isso é o papel. Não, digo assim, esse papel da igreja, na vida dessas famílias. Exatamente, né? Então, o filho que é crente e o pai que é crente vai ter uma visão diferenciada, né? Eu lembro, isso aí que você está falando, não, eu lembro certinho, assim, já tem muito tempo isso aí, já tem uns 10 anos. Estava sentado numa mesa no shopping, numa praça de alimentação no shopping. Aí sentou um casal com uma criança do meu lado. Mas o menino era assim, a criança era pequenininha, assim, não sei, nem falava ainda, tinha assim 1 ano, sei lá, pequenininho, sentado num carrinho lá. Aí o pai falou assim para a criança, assim, ó, depois que você comer, você vai tomar um refrigerante. Rapaz, mas o menino começou a chorar, mas eu estava do lado, sabe? E chorar parecia que estava matando, assim, a próxima coisa inteira voltou para assim, tá acontecendo alguma coisa lá, mas se chorava, mas de lágrimas escorria assim, de rios de lágrimas, né? E assim, aí os pais ficaram constrangidos, pegou o refrigerante e colocou na madeira e deu pro menino. Na hora que colocou na boca do menino, assim, o menino parou de chorar assim, instantânea, assim, o que é isso? O que está acontecendo? Mas está vendo? O controle, uma criança não sabe falar e controla os pais. Pois é, mas olha para você ver como é que é complicado, André. Agora você imagina esse pai repreendendo o filho ali dentro do shopping.
Aí um do lado faz um vídeo ali, você entendeu a situação? Olha pra você ver, né? Como é que é complicado. Sim, mas é a dificuldade que nós temos hoje. Antes era muito fácil, né? Assim, né? Dentro do contexto da época, os pais podiam fazer o possível que eles quisessem, né? É certo? Não é certo, né? Hoje, dentro da nossa realidade hoje, não é certo, mas podia fazer, né? O menino nascia com uma deficiência, o pai abandonado. O Marquinhos estava contando a história para nós aqui, o pastor Zé. Isso aconteceu com ele, né? Ele tinha um irmão, parece que era gêmeo, e assim, ele era muito doente, o Zé Beto era muito doente. Aí o médico falou assim, ó, com a mãe, você não vai dar conta de cuidar dos dois. Ela falou assim, abandonou o Zé Beto, só que um dos meninos era gêmeo, ela abandonou errado. Aí o outro que era bom, morreu e ela ficou com o Zé Beto. E aí ele conta essa história no testemunho dele, sabe? Que a dificuldade que ele tinha em relacionamento com a mãe por conta disso. Imagina, né? Então naquela época era assim, né? Os pais, eles tinham, né? Na época aqui do século I, poder absoluto sobre os filhos. Absoluto, né? Igual a Tânia falou, você vai casar e com fulana de tal. Não é? E era assim, os pais escolhiam, né? Fala assim pro seu filho hoje, você vai namorar com fulano. Que é isso, velho? Você está ficando todo doido, né? Eu vou te internar no asilo agora, né? Não vai ter que esperar, não, mas assim, é a dificuldade que a gente tem. E hoje a gente precisa de quê? Né? Então a Tânia falou de argumento, mas assim, hoje a gente precisa da palavra de Deus, né? Filho que tem esse temor da palavra de Deus, jamais ele vai desobedecer, jamais ele vai desonrar. E o pai jamais vai provocar o filho a ira, né? É isso, é o parâmetro que nós temos, é a palavra de Deus nas nossas vidas. É fácil? É claro que não é, né, cara? É difícil demais, né? É difícil demais. Hoje, né? Você argumentar com o menino, é difícil. E assim, menino, né? De 5 anos, 6 anos, tem muito mais argumento que nós, tem muitas coisas, né? É só assim, você falou essa história do shopping, eu vou falar uma história rapidinho aqui, só que aconteceu perto de mim, eu fiquei um pouco até assustado. A avó chegou em casa e ela entrou na suíte lá no banheiro do quarto e estava a cortina toda cortada e o assento do vaso todo picado. E aí perguntou o neto por que tinha feito aquilo tudo, e ele virou e falou assim, não tinha o que fazer. Aí ela foi lá e pegou a correia, né? E na hora que ela apareceu na porta, o menino falou assim, se a senhora chegar mais perto, eu vou ligar para o conselho tutelar aqui agora e vou te denunciar. E ela sentou a correia dele, mas sem dó, mas de deixar ele esticado no chão lá, e falou assim, aí pegou o telefone, botou do lado dele e falou assim, aqui ó, agora você pode ligar para o conselho tutelar para te buscar. Você acha que o menino ligou? Pois é. Só assim, o Ricardo trouxe um exemplo, vou trazer um exemplo também aqui, né? Não é objetivo, não, mas sim, um dia aconteceu isso na delegacia, né? A filha denunciou o pai por maus tratos, né? Tá me bateu, não sei o que, fez isso, me torturou, aquela coisa toda, né? O conselho tutelar foi lá, levou a menina, diretor da escola, que é a bagunça toda. Vamos colocar no papel, fez o boletim, chama o pai aqui, vamos ouvir o pai agora. Aí chega o pai para argumentar. Sabe o que essa menina está fazendo? Sai de casa, fica uma semana fora, está envolvido com o traficante, já veio o traficante aqui para matar ela, não sei o quê. Então assim, eu falo que não vai sair, ela fala que vai. Então assim, tem que corrigir, né? Porque assim, se os pais não corrigirem, alguém falou aqui, né? Lá fora corrige. E lá fora é diferente, né? Então assim, o pai não está errado nesse aspecto de proibir, né? Então sempre quando coloca limite, né? Ana falou isso aqui, assim, é isso que dá, né? O problema fala assim, quando essa geração, uma geração que não foi preparada para ouvir não foi preparada para ouvir não, né? Eu lembro assim, a coisa que eu menos gostava de fazer com minha mãe, que ela levava a gente para fazer as compras, ajudar a carregar as compras, né? Chegava no supermercado e a gente falava assim, eu quero isso aqui. Eu falava assim, não. É uma vez só, acabou. Não tem conversa não. Não, vou ver se vai dar. Vou ver se vai sobrar, vou ver se no final vai sobrar aqui e tal. Hoje, eu já vi no supermercado, os meninos falando no chão assim no supermercado. Eu quero, mas gente, que fosse minha mãe agora. É
você reparar isso, André, eu vejo assim, as crianças, elas pedem por isso. Eu falo pede no sentido assim, de controle, né? de limite. A criança, ela pede pelo limite. E muitas vezes o pai não vê. Não vê, entendeu? né? Porque a criança, ela vai te testando ali, né? Enquanto você vai abrindo mão, né? Então, se você chegar e for firme ali no primeiro momento já e falar, olha, não, eu não tenho que explicar. Não é não. Pronto, acabou. Entendeu? Pois é, então, esse tema tem sido difundido, né, na época de carnaval, você fala, ó, não é não. Não é não. Né? Essa geração não consegue entender isso. Não consegue entender isso. Não, não, gente, acabou. Não tem mais papo, não tem conversa, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. A Bíblia nos ensina isso, né? Então, Só complementando aí, porque, por exemplo, a gente sempre acha que é a geração que está toda errada, né? A geração das crianças, mas a gente esquece também que os pais, né? A geração Sim. que os pais são responsáveis e os pais estão passando a responsabilidade para a escola, Pra igreja, né? para a igreja, e tudo isso aí virando esse caos. Né? O pai não quer ser pai, quer ser amigo. Quer ser amigo. Né? Então, a gente se eu perde. não sei se é uma criança coreana ou japonesa, eu não lembro direito, né? Uma criança rica e pequenininha, tinha uns 4 aninhos, uma criança falando, e eles fazendo entrevista com a criança, ele falou assim, a minha mãe não gosta de mim, meu pai nunca brincou comigo, eles não conversam comigo, né? Então, assim, o que essa criança vai virar, né? Aqui mesmo na nossa igreja teve um dia uma mãe com a criança de tipo uns 3 aninhos, e logo quando tinha saído a lei lá, que os pais não podiam bater da nos palmada, filhos, né? aí eles acham que espantar é dar uma palmada, né? E deixava a criança fazer tudo o que ela queria. Aí eu até cheguei perto e falei assim, não, você tem que corrigir seu filho, porque ele precisa ter limites, né? Limites, né? Senão, o que vai acontecer? Vai ser igual essa amiga. Lá fora vai ensinar como é que funciona, né? Alguém vai Alguém vai dar problema, né? Da forma, né? Então, assim, o que Magda falou é o que a gente tem que trazer aqui. Precisa desse meio termo, né? Não pode ser, né, autoritário ao ponto de que vai tirar toda a autonomia do menino, vai criar lá fora depois, vai criar um monstro lá fora depois, da mesma forma. E não pode dar liberdade também geral, que também, da mesma forma, vai criar, né, uma pessoa ilimitada, sem limites. A diferença do remédio pro veneno, né? É a dose, né? É a dose. Ótimo. Exatamente isso aí. Então, para a gente terminar aqui, o texto traz para nós aqui algumas consequências desse cuidar, né? Fala que os pais devem cuidar dos filhos. E quais são as consequências desse cuidar, né? Então, o cuidar, ele envolve a vida física e a vida emocional, né? Criar-os, versículo 4, fala disso aí, né? Criar-os na disciplina. Então, esse criar diz muito mais do que simplesmente nutrir e alimentar, né? Então, assim, as crianças precisam de quê? Né? Aqui o Reverendo Hernandes fala. Precisam de segurança, limites, amor e encorajamento, né? Os filhos não precisam só de roupa, de remédio, de educação, mas eles precisam de quê? De afeto, de amor e de encorajamento, né? A gente precisa dar esse incentivo para os nossos filhos, né? É igual a Dani falou lá, não pode ser igual a águia, né? A águia, né? Joga lá de cima, né? Agora você tem que voar, né? Não tem como, né? Não precisa ser assim, né? Mas assim, esse acompanhamento, né? De preparar, né? Preparar os filhos para os desafios que eles vão enfrentar lá fora. Eu acho que é isso interessante, o que Magda trouxe aqui para nós é interessante, né? A igreja não tem essa possibilidade, mas a igreja faz parte desse aspecto, né? Então assim, né? Se a gente vê, né? O comportamento, isso aqui está comportando desse jeito, imagina nos outros lugares, né? Imagina na escola, fala assim, ó, chega assim na escola, deixa o menino lá, né, 4 horas, 5 horas, fala assim, agora a professora, você se vira com esse menino aí, agora a responsabilidade é sua, né? E o professor há muito tempo, né, sabe dessa dificuldade, fala assim, se não tem controle, se não tem limite em casa, não vai ter na igreja, não vai ter na escola, não vai ter em lugar nenhum. Só se a gente tá, a irmã Flora levantou aqui. Irmão André, agora a gente tem que falar somente das crianças, mas eu quero falar assim dos irmãos aqui, com a experiência que eu e o Vicente tem, que não é só na criança e depois quando fico adulto, antes de casar, porque depois que casa, isso continua do mesmo jeito. Continua. A gente tem a experiência com os nossos Amém. filhos, né? E a gente, antes de
Exatamente. É pai, né? Dani, levantou? Eu queria fechar, né, que realmente os pais são pais, filhos são filhos. Mas a gente não, eu entendo que a gente não pode perder também de que, porque pai não é mais ser humano que filho. Os dois são seres humanos, sabe? Feitos por Deus, pessoas distintas. É isso. Muitas vezes a gente, como pais, lida com o filho que quem só obedecer. Não, eu posso errar. Não pode. Então, é esse ensino, cara. Ele está falando até. Os pais não devem incitar os filhos a ira. Né? Esse não pode falar isso. Às vezes a gente tem uma verdade tão absoluta para a gente que a gente começa a ficar cego e não consegue respeitar aquela verdade que o filho tem. Na verdade, é isso aí, quando você. Só Deus ajuda a gente a ganhar isso. É verdade. Por isso que eu Você falo já respondeu. o papel da igreja na vida, o papel Tem, da o papel da escola. disso. Tem. A importância de todo mundo trabalhar junto. Porque o que acontece? O pai nasce junto com o filho. A gente não sabe ser pai, não. É A gente aprende a ser pai dentro É verdade. E a gente erra também, né? Cadê o manual, pai? Você recebeu o manual? Você ensinando, você dando bons princípios, tendo compromisso com aqueles bons princípios que você está ensinando, seu filho vai errar sim. Graças a Deus por isso. Porque isso aí também faz a gente perceber o tempo inteiro a nossa dependência com Deus. E a gente vê o que a gente faz sair. Né? Então, assim, seu filho vai errar, mas ele tem que onde voltar. Ninguém que bebeu água limpa, se beber água suja, vai ficar lá. Ele volta na fonte boa. Esse é um ensino calvinista, né? Para nós, né? É isso. Uma coisa que eu acho interessante, né? A diferença, é isso que o reverendo Renato fala isso no texto. Mas assim, a gente precisa de ler o texto, a gente precisa aprofundar. E isso que a Tânia falou, ele traz. Porque assim, a nossa visão, às vezes, ela é diferente dos nossos filhos. Então, por isso que a Bíblia não pode irar os filhos, justamente para saber que nós também temos limitações, né? Na minha época, fala assim, na minha época, o que assim, era uma coisa boa para um filho? Mas, ó, você vai terminar o ensino médio, vai fazer uma faculdade, vai conseguir um bom emprego. Terminou a faculdade, vai conseguir um bom emprego. Não era isso? Não era dessa forma? Hoje não é assim mais. Né? Fala o que não tem que fazer. Mas assim, os meninos hoje, estava vendo assim, tem um menino de 15 anos, o menino ganha 500 mil por mês com esse negócio de internet. Eu nem sei o que é que o menino faz. Assim, milionário, né? Fazendo assim, não existe assim, a nossa visão é uma visão diferente. Assim, esse menino não está fazendo nada, esse menino, né? Não devia estar fazendo isso, né? Então, mas é assim, mudam as coisas, e é isso, a gente precisa entender isso, os pais precisam entender isso também, né? Ter essa visão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? A gente tem que desenvolver também, né? Dentro desse contexto. Então é isso. O segundo ponto aqui, para terminar, ele vai usar muito sobre isso, né? Os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina, né? Precisam preparar os filhos. Temos que preparar os nossos filhos, preparar para as dificuldades que eles vão enfrentar lá fora, né? Não vai ser assim, uma coisa assim, né? Essa maneira de falar, não vai ser só assim, não vai ser tudo igual a igreja, né? Tudo é igual a igreja, aqui todo mundo se ama, todo mundo quer o bem, não vai ser igual família, né? Família, eu falei isso uma vez na pregação, não, a irmã me lembrou, lá em Mateus, né? E é justamente isso aí, né? O filho é criado dentro de casa, dizendo, você é a minha princesa, você é o meu príncipe, você é não sei o quê. Na hora que chega lá fora, eu vou falar de bullying, né? Você é gorda, você é isso, você é preto, você não sei. Lá fora é isso que ele vai escutar. Mas como? O que está acontecendo? Né? E a gente precisa preparar os nossos filhos para isso, para essas dificuldades. Magna. Tanto é que a gente está falando disso, as informações estão tão rápidas, nós não conseguimos a gente não consegue acompanhar, é verdade. Agora imagina os jovens, os adolescentes, as crianças desse meio, né? Então nosso diálogo, nós temos que estar muito mais próximos dos nossos filhos para tentar, né, conduzir, porque nós não entendemos. É verdade. Imagina eles que ainda estão vivenciando. E não só rasa, né? Além de nem rápida, né? Além de rápida, ela vem muito rasa a informação. Né? Não tem nenhum aprofundamento naquilo, não tem nada, né? Pois é, mas assim, eles vivem nessa realidade, que é uma realidade diferente da nossa, e a gente precisa, né, se adaptar a isso, concordo plenamente. O terceiro ponto, assim, nós precisamos encorajar os nossos filhos através de quê? Através da palavra.
beber água suja lá fora lá, não vai querer ficar lá. É isso. Não foi isso que você falou, Tânia? É isso, né? A gente precisa orientar. Porque assim, eu lembro de um rapaz, talvez a Magda deve conhecer ele, porque ele é o Eduardo Catibe, ele é casado com a menina que era da Batista aqui. Eu acho que alguém conhece ele. Ele é da igreja presbiteriana lá de Itaú. Ele trabalha no Banco do Brasil lá. Eu falei, perguntei para ele assim, Eduardo, como é que você sabe, conhece uma nota falsa? Como que uma nota é falsa? Eu falei assim, André, é a coisa mais fácil do mundo. A vida inteira nós estamos acostumados com as notas verdadeiras, então você não precisa nem olhar. Você vai contando assim, a nota, você passa uma nota falsa, opa, essa aqui é falsa. Ele sabe assim, na hora, é assim. Quem conhece o verdadeiro, né? O falso, ele vai identificar na hora, é isso, né? Se conhece as coisas certas, se conhece a verdade, se conhece a palavra, vai estar lá fora, mas já vai falar assim, essa água aqui é suja, eu não quero continuar bebendo, né? Por exemplo, que a Tânia trouxe maravilhoso aqui para a gente. Para terminar, né? Os pais, né? Dentro dessa questão, né? Através de encorajar os filhos através da palavra, ele deve educar, são responsáveis pela educação cristã dos filhos, né? Então assim, nós somos privilegiados, é o que a irmã Flora disse ali, né? Ela teve a oportunidade de educar os filhos dela na palavra, né? Talvez alguns de nós não tivemos essa oportunidade, né? Os nossos pais não eram, né? Não eram crentes, não conheciam a palavra muitas vezes, talvez conheciam, mas não sei, né? Essas circunstâncias. Então para nós é um privilégio, né? Da gente entender, né? Fazer parte dessa responsabilidade nossa, a educação cristã dos nossos filhos, para não levá-los à ira. Então, meus queridos, são alguns preceitos, são somente 4 versículos, né? Que fazem diferença nas nossas vidas. Eu acho que o que a Tânia falou, como diz o pessoal, a Tânia fala demais, né? Mas assim, fala as verdades, muito bom, né? Porque assim, não tem um manual para nós criar os nossos filhos. Assim, esses 4 versículos que resolvem todas as coisas? Não resolve. Mas assim, é o caminho, né? É o que ela disse, vamos amar a Deus e vamos amar o próximo. É o caminho, né? Vamos trazer essas coisas com amor, né? Os filhos honrar os pais, obedecer os pais. Os pais, eles têm essa responsabilidade com os filhos, né? Já falei isso aqui, né? O ser humano, dos animais, é o mais frágil que tem, né? Imagina se uma criança, né, quando nasce, né? Alguns dias lá. Quantos dias ela pode viver sem os pais? Né? E vai assim, até talvez, sei lá, 15 anos, 16 anos, para poder, né? Então assim, a gente precisa entender isso. E a gente precisa ver, né, a limitação dos nossos filhos. Nós precisamos encorajar os nossos filhos. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Prepará-los para a vida individual, para a vida adulta. Isso é um privilégio que só nós temos, né? A racionalidade. E assim, a gente deve trazer para nós aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E esse é o principal ponto desse estudo. Que a nossa responsabilidade como pais é que nós temos que criar os nossos filhos, prepará-los naquilo que Deus determinou para nós, né? Os filhos são herança, não é isso? Salmo 57, herança de Deus para nós são os nossos filhos. Então a gente precisa cuidar bem dessa herança que Deus nos deu. Responsabilidade, sempre, né? Igual a irmã Flora falou ali, né? Não é porque ele tem 30 anos que deixou de ter responsabilidade, é para a vida toda, essa é a nossa responsabilidade. Para terminar, a Magda. Nós não temos um manual igual a Tânia até falou. Realmente, cuidar de uma criança, quando você pega uma criança, a mãe a primeira vez, você assusta, né? Assusta. O que eu vou fazer? Eu não sei realmente, né? Mas como nós iniciamos a nossa escola dominical, obedecer a Deus e tudo que a gente puser a mão vai ser abençoado. Amém. Glória a Deus. Maravilha isso, né? Glória a Deus. Vamos encerrar, então, já estamos no nosso horário aqui, encerrar nossa classe. Vamos orar, agradecer a Deus, né? Senhor, nosso Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade. O Senhor ter nos ensinado, Pai, sobre o relacionamento familiar entre pais e filhos, a obediência, a honra que os filhos devem aos pais, o cuidado que os pais devem aos filhos, ensinando, Senhor Deus, o Senhor, na palavra do Senhor, a caminhar e a preparar para a vida, Senhor Deus. No nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós.
nós seguimos. No nome de Jesus, nos fortaleça cada dia mais, como servos, como filhos, como família do Senhor. É que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.